O relato do dilúvio, encontrado em Gênesis 7, é uma das histórias mais emblemáticas e divulgadas da Bíblia Sagrada. Este episódio, que descreve a destruição da humanidade através de um dilúvio global, carrega profundos significados teológicos e instrutivos que têm sido objeto de estudo e reflexão ao longo dos séculos. Para compreendermos plenamente o contexto e o propósito desta história, é essencial analisar seus aspectos históricos, literários e teológicos. A história do dilúvio está inserida no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que é parte do Pentateuco, atribuído tradicionalmente a Moisés. Gênesis trata da criação do mundo, da origem da humanidade e das primeiras relações entre Deus e os homens. A narrativa do dilúvio ocorre após a descrição da crescente maldade na terra e serve como uma resposta divina a essa corrupção. O capítulo 7 de Gênesis segue diretamente os eventos do capítulo 6, onde Deus decide destruir a humanidade por causa da sua iniquidade, salvando apenas Noé, um homem justo, e sua família. Noé recebe instruções detalhadas para construir uma arca e abrigar nela sua família e um casal de cada espécie animal. O dilúvio pode ser interpretado a partir de várias perspectivas teológicas, incluindo a visão da justiça divina, a salvação e o renascimento, bem como com o papel da aliança de Deus com a humanidade. Uma das interpretações centrais no dilúvio é que ele representa a justiça de Deus em resposta ao pecado humano. Em Gênesis capítulo 6, versos 5, 6 e 7, a corrupção da humanidade e a violência prevalente são destacadas como as razões principais para a decisão divina de enviar o dilúvio. A destruição da humanidade, exceto por Noé e sua família, é vista como uma forma de Deus restaurar a ordem e a justiça no mundo. Este ato de julgamento demonstra a santidade de Deus e a seriedade do pecado. Paralelamente à justiça, o relato enfatiza a salvação oferecida por Deus a Noé e sua família. Noé é descrito como um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos, e sua obediência às instruções de Deus é um testemunho de sua fé. A construção da arca e o subsequente resgate de Noé e dos animais representam a graça de Deus, que mesmo em meio ao julgamento, provê um meio de salvação. Este tema prefigura a redenção futura, que é um fundamento central da fé cristã. O dilúvio não apenas destrói, mas também prepara o caminho para um novo começo. Após o dilúvio, a terra é renovada e Noé recebe uma nova ordem para ser fecundo, multiplicar-se e encher a terra. Gênesis capítulo 9, verso 1. Este recomeço é selado com uma aliança entre Deus e a humanidade, simbolizada pelo arco-íris, prometendo que nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Gênesis capítulo 9, no verso 12 até o 17. Esta aliança é uma demonstração da fidelidade de Deus e estabelece um relacionamento renovado com a criação. É importante informar que o dilúvio em Gênesis tem paralelos em outras culturas antigas, como o épico de Gilgamesh, na Mesopotâmia, onde também se conta a história de um grande dilúvio enviado pelos deuses. Esses paralelos deixam evidenciado uma memória comum do mesmo evento catastrófico. Porém, a narrativa bíblica se distingue pelo seu enfoque teológico e moral. Os estudiosos modernos têm abordado o relato do dilúvio sob diversas perspectivas, incluindo a histórica, a literária e a simbólica. Alguns veem a história como uma declaração do juízo de Deus contendo propósitos teológicos, enfatizando a mensagem de julgamento e salvação. Outros estudam o dilúvio em termos geológicos e arqueológicos, buscando evidências do evento catastrófico como forma de corroborar o relato bíblico. A história de Noé continua a ser relevante hoje,
oferecendo lições sobre a relação entre humanidade e Deus, a natureza do pecado e da justiça, e a esperança de redenção e novo começo. Em um mundo que enfrenta crises ambientais e morais, a mensagem do dilúvio pode ser vista como um chamado à responsabilidade ética e à busca por uma vida justa e em harmonia com a criação. Quando nos deparamos com a tragédia que o estado do Rio Grande do Sul está sofrendo com as fortes inundações nestes dias, somos obrigados a parar consternados diante do sofrimento dos gaúchos e imaginar o nível da destruição e devastação que ocorreu no dilúvio, algo colossal. Partindo do princípio que foram 40 dias e 40 noites de chuvas torrenciais e de fome ininterrupta. É importante o homem nessa hora, ao se deparar com catástrofes dessa magnitude, refletir sobre a sua insignificância diante do poder de Deus. Ao ver cidades inteiras destruídas e que desapareceram do mapa no sul do Brasil, acredito que é hora de pedir perdão e misericórdia a Deus, pois isso não é nada diante do que está por vir, segundo a Bíblia Sagrada. É muito importante observarmos que a Bíblia não fornece uma duração exata para o tempo que Noé levou para construir a arca. No entanto, podemos inferir alguns detalhes a partir do texto bíblico e tradições judaicas que nos ajudam a estimar o período de construção. Em Gênesis capítulo 6, verso 3, Deus declara: "O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Este versículo é frequentemente interpretado como um período de 120 anos, durante o qual Deus mostrou paciência com a humanidade antes de enviar o dilúvio. Alguns estudiosos entendem que esse período poderia coincidir com o tempo dado a Noé para construir a arca e alertar a humanidade sobre o dilúvio iminente. Em Gênesis capítulo 5, verso 32, é mencionado que Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. Em Gênesis capítulo 7, verso 6, aprendemos que Noé tinha 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Isso sugere que o período entre Deus avisar Noé sobre o dilúvio e a chegada do dilúvio foi de aproximadamente 100 anos. No entanto, não é explicitamente dito que todo esse tempo foi dedicado à construção da arca. A partir do momento em que Deus deu as instruções específicas a Noé para construir a arca, Gênesis capítulo 6, versículo 14 até o 21, Noé começou o trabalho. Considerando o tamanho da arca, aproximadamente 137 metros de comprimento, 27 metros de largura e 14 metros de altura, e os recursos e tecnologias disponíveis na época, é plausível que a construção tenha levado várias décadas. Algumas tradições judaicas sugerem que Noé levou cerca de 52 a 75 anos para construir a arca. Esta estimativa baseia-se em interpretações rabínicas dos textos bíblicos, embora não haja consenso universal sobre esse período. Embora a Bíblia não forneça um número específico de anos, a interpretação comum baseada nos textos bíblicos e tradições é que Noé levou um período significativo, possivelmente várias décadas, para construir a arca. O período de 100 a 120 anos mencionado em Gênesis 6:3 é frequentemente visto como um tempo total de paciência de Deus antes do dilúvio, incluindo o tempo necessário para a construção da arca e para Noé alertar a humanidade. O relato do dilúvio de Noé em Gênesis 7 é sem dúvida alguma uma das passagens mais poderosas da Bíblia. Além de narrar a construção da arca e a destruição da terra por um grande dilúvio, a história também aborda temas de fé, obediência, rejeição e salvação. Um ponto de extremo valor é o esforço de Noé para advertir seu povo sobre o dilúvio iminente e sua falha em convencê-los, contrastando com a resposta imediata e confiante de toda a criação ao comando divino. A Bíblia descreve Noé como um pregador da justiça, segundo Pedro capítulo 2, verso 5. Durante as décadas em que ele esteve construindo a arca, Noé também proclamava a mensagem de arrependimento e advertia sobre o juízo vindouro. Este período, estimado em 120 anos, com base em Gênesis 6:3, representa um tempo razoável de paciência divina
e de oportunidade para a humanidade se arrepender. Apesar dos esforços contínuos de Noé, ele não conseguiu convencer seu povo sobre a iminente catástrofe. A corrupção e a violência que predominavam na terra refletiam corações endurecidos e mentes fechadas para a mensagem de Deus. A incredulidade e a recusa em ouvir a advertência de Noé evidenciam a profundidade do pecado humano e a resistência à verdade divina. Em contraste, a resposta dos animais à convocação para entrar na arca foi imediata e obediente. Em Gênesis capítulo 7, verso 8 e 9, lemos que dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra, vieram de 2 em 2 a Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Este detalhe destaca a soberania de Deus sobre toda a criação e a confiança instintiva dos animais em seu comando. A narrativa sublinha a importância da fé e da obediência. Noé representa o modelo de fé inabalável e obediência a Deus, mesmo diante do escárnio e da rejeição de seus contemporâneos. Sua perseverança é um testemunho de confiança na palavra de Deus e na realização de suas promessas. A incapacidade do povo de ouvir e responder à advertência de Noé ilustra a cegueira espiritual e a dureza do coração. Isso serve como um alerta sobre os perigos da incredulidade e da rejeição da mensagem divina. A exemplo do que ocorre nos dias de hoje, a humanidade está cega, totalmente envolvida e dominada pelo pecado. A salvação de Noé e dos animais na arca prefigura o conceito de aliança e redenção na Bíblia. Deus não apenas julga, mas também provê um meio de salvação para aqueles que confiam e obedecem a Ele. Esta narrativa aponta para a futura redenção oferecida através de Jesus Cristo. A história de Noé continua a ressoar hoje, especialmente em um mundo que enfrenta crises morais e espirituais. A mensagem de arrependimento e a necessidade de ouvir e obedecer à voz de Deus são tão relevantes agora quanto foram na época de Noé. A rejeição da advertência de Noé por seu povo pode ser vista como um reflexo das atitudes contemporâneas de indiferença ou oposição à verdade espiritual. O relato de Gênesis 7 sobre o dilúvio de Noé é uma história rica em propósito teológico e moral. Noé dedicou décadas para advertir seu povo sobre o julgamento iminente, mas sua mensagem foi amplamente rejeitada. Em contraste, volto a repetir, os animais atenderam imediatamente à convocação divina, destacando a diferença entre a obediência instintiva da criação e a resistência do coração humano. Esta história enfatiza a importância da fé, obediência e a grave realidade da cegueira espiritual, oferecendo lições valiosas para a humanidade em todas as eras. A história volta a se repetir nos dias de hoje. A diferença é que não estamos construindo uma arca física para abrigar os seres humanos e animais, uma vez que esse projeto falhou, levando em consideração que apenas a família de Noé se salvou. O novo projeto de Deus é o perdão e a salvação através da morte e ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. E o Noé de hoje, para pregoar que o fim vem, é a Igreja de Cristo, os discípulos de Jesus, os profetas do arrebatamento. Louvado seja Deus. A vocês que estão ouvindo essa mensagem, se levantem e anunciem que Jesus está voltando e a porta da arca do arrependimento e perdão ainda está aberta. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e pensem nisso. Momentos de oração. E tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te dou, ó Senhor, por esta oportunidade maravilhosa. Temos ouvido a Tua palavra e com certeza ela tem alcançado corações e irá alcançar muitos e muitos outros. Ó Deus, que mensagem tremenda! Parece que eu consigo viajar no tempo e contemplar Noé pregando, anunciando o Teu juízo, construindo com muitas dificuldades aquela arca.
Mas a motivação principal que fazia ele estar empenhado naquela obra era a certeza da missão de que o Senhor o havia dado. Ou seja, ele tinha convicção da sua chamada, do propósito de Deus para com a sua vida. E durante décadas ele esteve empenhado em fazer aquilo que o Senhor havia determinado. Deus trazendo para os dias de hoje não é diferente, mas o projeto de hoje é mais abrangente. É um projeto mais especial. Não é uma arca física. Não! Hoje nós temos a oportunidade de nos salvar do juízo de Deus através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, obter perdão para os pecados e ter a certeza da salvação, da vida eterna. E eu, meu Pai, assim como a tua igreja, como os teus filhos em toda a circunferência da terra, somos os Noés do século 21. Temos a obrigação, fomos chamados. Nossa vida tem sido, aleluia, embasada no teu poder, tem sido preservada para que nós pudéssemos levantar a bandeira encharcada no sangue de Jesus e anunciar que Ele vai voltar para arrebatar todos aqueles que lavaram as suas vestes no teu sangue carmesim. Espírito Santo, vá de encontro a estas pessoas, despertando, mostrando a realidade, fazendo com que elas possam se atentarem, se preocupar, pois o fim vem. A porta da arca da salvação, que se chama Jesus, está aberta, distribuindo perdão e renovo e certeza de uma vida eterna com o Senhor. Deus bendito eterno, diante desta mensagem, eu creio no mover, eu creio no teu agir, e nesta hora eu venho, Senhor, na autoridade do Deus Santo Espírito, primeiro agradecer e também abençoar a todos os nossos ouvintes. Meu amado irmão, meus amados ouvintes, ao longo do tempo nós temos tido a preocupação de trazer mensagens de cunho evangelísticos baseado em versículos bíblicos e também em ilustrações. Se você, ao ouvir essa mensagem, sentir tocado, gostou, achou que ela é proveitosa para evangelizar ou para poder ajudar um amigo, um irmão em Cristo, faça o seguinte: compartilhe, dê um joinha, faça a sua inscrição e envie para o seu irmão. O nosso objetivo principal é evangelizar, ganhar almas para o reino e promover o despertamento espiritual a todos os ouvintes. Que Deus abençoe. Meu muito obrigado.